O Exército da Morte. Parte 2. O tempo passaria devagar se tudo o que fizesse fosse esperar. No entanto, praticamente voou quando se preparava para uma tarefa com um limite de tempo. A hora marcada havia chegado. Hoje, o sol escaldante arrastava-se lentamente pelo céu, que era de um azul anil e sem nuvens. Não havia som do vento, e o mundo estava envolto em um profundo silêncio, que se podia ouvir o proverbial som de um alfinete caindo. A tensão pré-batalha encheu o ar. Alguém engoliu em seco e a respiração de alguém se acelerou. Mesmo sem saber ao certo quanto tempo havia passado, eles decidiram ficar reunidos em silêncio. Um buraco apareceu no céu e uma nuvem se elevou. Ela se expandiu tão rapidamente quanto a de antes, até que envolveu todo o céu. Não demorou muito até que as nuvens obscurecessem o céu, quando a luz do sol se foi e só restou a escuridão. Os Lizardmen viram incontáveis mortos-vivos saírem da floresta e passarem pela fronteira que ela compartilhava com o pântano. As árvores os obscureceram e impediram que conseguissem uma contagem exata, então tudo o que podiam ver era uma maré interminável que se arrastava para frente. Os atacantes eram 2.200 zumbis, 2.200 esqueletos, 300 feras mortas-vivas, 150 arqueiros e 100 cavaleiros esqueletos, uma tropa total de 4.950, não incluindo o comandante e sua comitiva. Os defensores eram o exército das 5 tribos. A tribo Garra Verde contribuiu com 103 guerreiros, 5 sacerdotes, 7 caçadores, 124 machos e 105 fêmeas. A tribo Pequena Presa contribuiu com 65 guerreiros, 1 sacerdote, 16 caçadores, 111 machos e 94 fêmeas. A tribo Cauda Navalha contribuiu com 89 guerreiros armadurados, 3 sacerdotes, 6 caçadores, 99 machos e 81 fêmeas. A tribo Presa de Dragão contribuiu com 125 guerreiros, 2 sacerdotes, 10 caçadores, 98 machos e 32 fêmeas. A tribo Olho Vermelho contribuiu com 47 guerreiros, 15 sacerdotes, 6 caçadores, 59 machos e 77 fêmeas. Suas forças combativas combinadas eram de 429 guerreiros, 26 sacerdotes, 45 caçadores, 491 machos e 308 fêmeas, um total de 1.380 Lizardmen, sem incluir os chefes Izarryuzu. Uma batalha desequilibrada de mais de 3-1 estava prestes a começar. Havia uma cabana de madeira. Era de design simples e feita de madeira pura, com pouca ornamentação. Mas era bem alta, um total de 5 metros do chão ao teto e mais de 20 metros de comprimento e largura. Não havia quase nenhuma mobília aqui, apenas um imenso espelho pendurado na parede, uma enorme e robusta mesa e as cadeiras em volta. Havia vários seres sentados nessas cadeiras e, na mesa, havia muitos pergaminhos enrolados, pergaminhos mágicos. E este é o último. Um pergaminho de teletransportei. Quando a voz estridente, que lembrava a imagem de uma jovem garota, pronunciou essas palavras, outro pergaminho foi colocado sobre a mesa. Quem o fez foi uma garota humanoide com uma roupa de empregada. Ela era adoravelmente fofa, com o cabelo preso em 2 coques no lado da cabeça. No entanto, ela estava cercada por um ar estranho e seus olhos eram bastante peculiares. Os ditos olhos eram grandes e redondos, pareciam bolinhas de gude, mas não havia brilho algum. Além disso, tais olhos não piscavam. Seu corpo esbelto estava totalmente envolto em um uniforme encantador de empregada, e o colarinho alto obscurecia completamente seu pescoço. Além de seu rosto, nenhuma parte de sua carne estava exposta. Ela era uma das empregadas de batalha das Pleiades, Entoma Vasilissa Zeta. Ainda há os pergaminhos de mensagem, mas a mesa está ficando bagunçada. Alguém pode vir limpar a mesa, por favor? Entoma olhou para o ser mais alto sentado à mesa, que assentiu lentamente em resposta. Arrumem. Isso. Isso. Nhon. Arrumem bem rápido então. Depois de ouvir Cocytus concordar com as instruções de Entoma, os servos ao redor da mesa começaram a trabalhar para limpar a mesa. Cada um deles era um ser heteromórfico. Alguns pareciam louva a Deus, alguns pareciam formigas e um até parecia um cérebro gigantesco.
Cada um deles tinha uma aparência diferente, mas eles tinham duas coisas em comum. A primeira, eles eram vassalos de Cocytus, e a segunda, todos serviam Nazarick. Por essa razão, eles obedeceram Entoma, apesar do fato dela ser mais fraca do que eles. Dentro da cadeia de comando da grande tumba de Nazarick, o fator mais crucial não era o poder bruto, mas sim se eles haviam ou não sido criados por um dos seres supremos. Desse ponto de vista, Entoma se classificava muito bem. Depois de verificar que a mesa tinha sido limpa. Finalmente, pegues estes para o Senhor, Cocytus Samaá. Entoma falou aquelas palavras sem mexer a boca, e então pegou a bolsa a seus pés e providenciou vários pergaminhos enrolados. Estes são pergaminhos de mensagem. Segundo o Ain-sama, eles foram feitos com a pele que o demiurgo Samaá trabalhou com afinco para obter. Ain-sama também disse que gostaria de ser informado se algum problema surgir com o uso de leis. Mesmo? Compreendo. Eu informarei a ele se tal problema ocorrer. Cocytus pegou os pergaminhos de Entoma com uma de suas 4 mãos. Agora, isso parece que o demiurgo está mais avançado do que eu. Ele sorriu amargamente para os servos em volta dele quando disse isso. Seus servos responderam com sorrisos irônicos. Quando pegou os pergaminhos, Cocytus mergulhou em contemplação. Cocytus tinha ouvido uma vez que o suprimento de pergaminho de baixo nível de Nazarick estava acabando. Encontrar um lugar para reabastecer e armazenar o básico para produzir vários itens era um problema que precisava ser resolvido o quanto antes. As reservas ainda eram suficientes para o momento, mas se continuassem a usá-las, acabariam se esgotando um dia. Portanto, todos, incluindo seu mestre, começaram a trabalhar para corrigir essa situação. Parte da solução envolveu as macieiras no 6º andar, das quais ele tinha ouvido falar. No entanto, este foi um problema que Cocytus, que era responsável pela segurança de Nazarick, não podia fazer nada. Afinal de contas, desde que ele foi designado para tarefas de proteção, ele não podia ir procurar soluções do lado de fora. Demiurgo, que havia saído para o lado de fora, certamente resolveria esse problema no final. Pode-se dizer que era de se esperar. Seu amigo cumpriu sua missão. Foi um feito admirável, e Cocytus ficou feliz por ele. No entanto, as chamas do ciúme ardiam em seu âmago. O fato de que seu companheiro poderia ajudar um dos seres supremos, o mestre a quem ele adorava, o encheu de ciúmes. Sua própria conduta era a defesa de Nazarick. Essa difícil tarefa era sem dúvida mais importante do que qualquer ordem dada aos outros guardiões. Se questionado, qualquer vassalo concordaria que era uma tarefa importante. Afinal de contas, eles não podiam deixar que a ralé comum colocasse os pés no santuário dos seres supremos. No entanto, Cocytus não poderia provar sua devoção e lealdade já que não tinha nenhum intruso. Foi por isso que Cocytus quis provar-se aqui obtendo bons resultados. Para os guardiões, ajudar seu mestre era uma fonte de grande deleite. Cocytus queria experimentar essa alegria também. Atualmente, uma chance para isso estava diante dele. Cocytus se virou para olhar a imagem dentro do espelho e apertou o pergaminho com força. O espelho não refletia o interior da sala, mas mostrava parte do pântano. A cena dentro do espelho de visão remota foi a razão pela qual Cocytus passou os últimos 2 dias na cabana de troncos que Aura construíra. Esta batalha, quando se considerava o poder absoluto da grande tumba de Nazarick, era mais como um massacre, era pouco mais que uma maneira de produzir cadáveres. Quando ele recebeu essa tarefa sagrada, o mestre de Cocytus também estabeleceu várias regras. A primeira regra foi que Cocytus estava proibido de pisar no campo de batalha. Naturalmente, isso se estendia também aos seus servos. Ele deveria usar as forças alocadas a ele para lidar com esse problema. A segunda regra era que o Lich Ancião, designado como comandante do exército, seria guardado até o final. A terceira regra era que ele tinha que tomar sozinho o máximo possível de decisões. Havia outros detalhes além disso, mas essas eram as mais importantes das ordens que ele recebera. Sua tarefa era conseguir a vitória usando apenas as forças implantadas nas margens do lago.
No entanto, se obtivesse sucesso, ele poderia demonstrar sua lealdade ao seu grande mestre. Muito obrigado, por favor. Transmita meus agradecimentos para o Ain-sama. Entoma assentiu desinteressadamente. Então, você retornará? Não. Recebi instruções para observar o resultado da batalha A. Então ela deveria ser uma observadora. O sangue de Cocytus ferveu quando ele percebeu a importância de sua tarefa. Já era hora de começar. Cocytus ativou mensagem e deu suas ordens ao comandante do Exército da Morte. Avancem. Duas fogueiras brilhavam em ambos os lados da plataforma elevada, banhando os arredores com uma luz bruxuleante. Na plataforma estavam vários Lizardmen, incluindo chefes, líderes e outras figuras importantes de cada tribo. Diante da plataforma havia muitos Lizardmen prontos para a batalha. O clamor deles subia e caía como uma onda. Isso se originava de seu desconforto, preocupação e medo. Eles lutaram para esconder todas essas emoções, mas não conseguiram esconder o tremor em seus corações. Estavam às vésperas da batalha. Seus amigos, companheiros e familiares poderiam se tornar cadáveres em um instante, ou eles mesmos poderiam cair em combate. Logo iriam para o lugar cruel que era o campo de batalha. Shazuryu Shasha deu um passo à frente dos chefes reunidos e interrompeu sua comoção. Lizardmen aqui reunidos, sua atenção. Uma voz majestosa ecoou pelo ar. Silenciava o entorno imediatamente e fazia as palavras de Shazuryu soarem excepcionalmente ressonantes. Confesso que nosso inimigo tem um grande número. Ninguém fez um pio, mas todos podiam sentir os tremores no ar. Após uma breve pausa, Shazuryu falou novamente. Mas não precisam ter medo. Pela primeira vez em nossa história, as 5 tribos se uniram como uma só. Através da nossa aliança, agora somos uma só tribo. Portanto, os ancestrais das 5 tribos cuidarão de nós, até mesmo os espíritos de outras tribos nos protegerão. Sacerdotes. Com esse comando, Cruz deu um passo à frente, diante dos sacerdotes das 5 tribos, e então ela tirou a roupa para revelar suas escamas brancas. Esta é Cruz Lulu, a líder dos sumos sacerdotes. Cruz deu outro passo à frente enquanto Shazuryu a chamava pelo nome. Conjure os antepassados sobre nós. Ouçam bem, filhos da grande tribo. Como essa tribo recém-formada lidaria com isso? Com uma determinação tão dura quanto aço em sua voz, Cruz continuou. Às vezes sua voz era aguda, às vezes era baixa, às vezes parecia que ela estava rosnando, e às vezes parecia que estava cantando. No início, quase todos sentiram asco de Cruz, a albina. No entanto, depois de ver sua confiança inabalável, esse desgosto gradualmente desapareceu. O corpo de Cruz balançava gentilmente enquanto ela falava. Suas escamas brancas brilhavam à luz da fogueira, a luz refletida fazia parecer que os espíritos dos ancestrais haviam caído sobre Cruz. Havia olhares de adoração reverenciada no rosto de todos. Agora que as 5 tribos são uma, significa que os espíritos das 5 tribos protegerão a todos. Ei, senhoras e senhores! Testemunhem o advento dos inumeráveis antepassados através das gerações, enquanto eles tomam presença ao vosso lado. Cruz abriu vigorosamente os braços e apontou para o céu. Todos olharam para cima, mas tudo o que viram foi uma extensão do céu noturno comum. Não havia espíritos descendo nem nada. No entanto, alguém murmurou alguma coisa. Que luz é aquela? A voz fraca ficou mais alta, e vários Lizardmen acrescentaram. Eu estou vendo. Alguém disse que viu uma luz fraca, alguém gritou sobre um Lizardman, alguém murmurou sobre um peixe gigante, alguém exclamou que havia uma criança e alguém murmurou incrédulo sobre um ovo. Havia apenas uma coisa dentro dos corações dos Lizardmen, que os espíritos de seus ancestrais realmente estavam com eles. Os espíritos vieram nos proteger. Deste modo, fazia sentido que alguém gritasse exatamente isso. Sintam. Sintam o poder deles entrando em seus corpos. A voz de Cruz parecia falar diretamente para suas almas. Soava como se estivesse vindo de um lugar distante e muito próximo ao mesmo tempo. Quando os Lizardmen ouviram sua voz, eles sentiram algum tipo de força preenchendo-os. Sintam. Sintam a força que os ancestrais das 5 tribos lhes deram.
Agora, todos os Lizardmen presentes se sentiam destemidos. Eles podiam sentir o intenso poder dentro deles. Essa sensação de sangue quente eliminou seu desconforto anterior. Seus corpos brilhavam de dentro com o calor, como se tivessem acabado de beber vinho. Essa foi a prova certa de que os espíritos dos ancestrais haviam descido ao reino mortal. Cruz desviou os olhos da multidão de Lizardmen de aparência embriagada e acenou para Chazuril. Ouçam-me, Lizardmen. Os ancestrais estão conosco agora. O inimigo nos supera, mas vamos perder? Não. O ar tremeu quando os Lizardmen, com olhares vagamente bêbados em seus rostos, responderam a Chazuril em uníssono. Exato. Agora que os espíritos dos ancestrais estão conosco, não há como perder. Vamos derrotar o inimigo e oferecer essa vitória para eles. Oh! O moral de todos estava no ápice. No lugar dos Lizardmen inquietos de antes, agora só haviam guerreiros famintos por batalha. Este não foi um efeito mágico como o charme. Mesmo com tantos druidas, eles não tiveram o luxo de conjurar magias em todos aqui antes do início da batalha. Pelo contrário, esse foi o resultado da bebida especial que os Lizardmen haviam bebido antes de começar a cerimônia. A bebida era uma receita transmitida através das gerações, que dava coragem a quem a bebesse. Foi feito com ervas que induziam um breve período de intoxicação, euforia e alucinações naqueles que a consumissem. O resultado do líquido era um estado de consciência alterada. O discurso de Cruz tinha a intenção de ganhar tempo para os efeitos entrarem em ação. Quando se conhecia a verdade, dificilmente parecia impressionante. Porém, para aqueles que testemunhavam esse espetáculo com seus próprios olhos, em outras palavras, os Lizardmen que viam a prova de que seus ancestrais estavam caminhando com eles, esse ritual inflamava a coragem dentro deles. Então, começaremos a aplicar as pinturas de guerra. Antigamente, cada tribo teria sua própria cor, mas agora que os espíritos das 5 tribos residem dentro de todos nós, usaremos as cores de cada tribo para todos. Vários sacerdotes pegaram panelas de barro e andaram entre os Lizardmen. Os Lizardmen se decoraram usando a tinta das vasilhas. Eles acreditavam que os espíritos ancestrais dentro deles guiavam suas mãos, então deixavam as pontas dos dedos vagarem livremente, traçando desenhos por todo o corpo. Muitos deles pintaram seus corpos inteiros, possivelmente graças a esse advento espiritual. No entanto, quase nenhum dos Lizardmen da Garra Verde aplicou tinta a si mesmos. Isso porque Zaryuzu, Chazuril e os membros de elite das tribos não o fizeram. Em outras palavras, era uma forma de idolatria. Depois de olhar em volta e se convencer de que todos estavam prontos, Zaryuzu sacou sua espada e apontou para o portão da aldeia. Avante! Oh! Inúmeros rugidos ecoaram pelo ar.